Olá, pessoal. Eu vou tirar as dúvidas aqui com relação ao trabalho. Vários alunos têm relatado dificuldades na execução, então eu vou explicar com detalhes o passo a passo do que deve ser executado nesse trabalho. E se tiver alguma dúvida ainda, vocês podem me procurar. Em primeiro lugar, esse trabalho se refere a um projeto de filosofia que é desenvolvido na escola todos os anos. Em um ano, nós desenvolvemos o café filosófico, foi o caso do ano passado, e em outro ano desenvolvemos as Olimpíadas de Filosofia. Nesse ano, nós estamos então na nossa quinta Olimpíada de Filosofia, e o tema escolhido foi cinema. Então, como vocês podem ver, o tema geral aí na tela é cinefilosofia, explorando ideias através da sétima arte. Só que tem um detalhe: os professores da área de ciências humanas e sociais aplicadas resolveram utilizar essa primeira etapa da Olimpíada de Filosofia como trabalho da área para os segundos anos e para os terceiros anos. Então, como vai funcionar a avaliação? Para o primeiro ano, será avaliado apenas em filosofia. Para os segundos e terceiros anos, serão avaliados filosofia, sociologia, geografia e histórica. E o professor que vai avaliar o trabalho de vocês é o professor que está orientando a sala de vocês. Então, por exemplo, se na turma 307 é o professor de história que está avaliando essa turma. No caso aí, todos os grupos da 307 vão apresentar para o professor de história. No caso, aí, como é terceiro ano, no segundo ano também será dessa forma. Enquanto para o primeiro ano, só eu que vou avaliar mesmo. Como será abordado a área de ciências humanas para os segundos e terceiros anos, então o tema aí foi alterado para os segundos e terceiros anos, que será Cine Humanas, explorando ideias através da sétima arte. A primeira etapa, então, já está sendo desenvolvida, que é a pesquisa que vocês estão fazendo a partir dos filmes que vocês escolheram. Tem um roteiro com todos os subtemas que vocês escolheram, e eu vou explicar aqui o que deve ser entregue nesse trabalho. Então, ensaio filosófico sobre o tema escolhido, que é a parte escrita. Esse ensaio filosófico é para todos os anos, primeiros, segundos e terceiros anos. Além do ensaio filosófico, tem o trabalho artístico. O trabalho artístico é para mostrar a habilidade que vocês têm. Então, vamos supor que em um grupo tem alguns alunos que têm muito talento para o teatro. O que eles vão fazer? Escolher uma cena do filme e encenar essa cena. Vamos imaginar que no grupo tem alunos com muita habilidade com desenho. Então, vocês escolhem uma cena do filme e fazem o desenho. Então, essa produção artística pode ser teatro, dança, música, cartazes, desenhos, histórias em quadrinhos, etc. Qualquer produção artística que mostre o talento de vocês. Além dessa produção artística, tem também a apresentação oral, que não é leitura do trabalho, tá? Vocês já vão entregar a parte escrita. Então, nós vamos ler essa parte escrita, o que vocês devem apresentar. A explicação daquele tema que foi desenvolvido por vocês. Quanto que esse trabalho está valendo? Vale 6 pontos para os segundos e terceiros anos na área de ciências humanas e 6 pontos para o primeiro ano em filosofia. No caso da filosofia, os segundos e terceiros anos vai ter
vai ser avaliado em 10 pontos, porque além do ensaio filosófico, eles vão também produzir um jornal informativo e uma revista temática. Então, recapitulando, o que deve ser entregue da parte escrita. Primeiro ano, ensaio filosófico. Segundo ano, ensaio filosófico, mais jornal informativo. Terceiro ano, ensaio filosófico, mais revista temática. Essa é a parte escrita. Além da parte escrita, nós temos a apresentação oral e aquela produção artística. No caso do ensaio filosófico e da revista temática, vocês vão fazer uma resenha crítica de acordo com a abordagem que o grupo escolheu. O grupo pode escolher entre filosofia, sociologia, geografia e história. Então, vamos supor aqui o tema Matrix. O tema 1 aqui é Matrix e o problema da realidade e aparência em A Alegoria da Caverna de Platão. O que vocês devem fazer? Se o grupo escolheu uma abordagem, no caso do segundo ano, né, escolheu abordagem filosófica sobre esse filme. Além do ensaio filosófico que vocês já fizeram, vocês vão criar um jornal no Canva ou então em qualquer outro site de design. Vocês podem escolher o modelo já que está lá no site, o Canva, por exemplo, e fazer uma resenha crítica do filme. Então, exemplo, foi escolhida a abordagem filosófica, a resenha do filme terá foco na filosofia. Se o grupo escolheu a abordagem histórica, a resenha crítica do filme será com foco na história. Então, parte escrita do segundo ano, além do ensaio filosófico, esse jornal informativo que vocês vão criar em um site de design. Para o terceiro ano, então vamos supor que é o mesmo tema, porém é o terceiro ano que está desenvolvendo esse tema aqui. Além do ensaio filosófico, vocês vão criar uma revista temática. O que deve ter nessa revista temática? Uma abordagem da área que vocês escolheram. Então, vamos imaginar que o grupo escolheu sociologia no filme Matrix. Aí vocês vão fazer uma resenha crítica com a abordagem sociológica no filme Matrix e colocar nessa revista temática, que vocês vão utilizar os próprios modelos do Canva e editar lá no Canva e colocar essa resenha de acordo com a abordagem que vocês escolheram. Aí temos os 22 temas. Tem uma observação aí que o filme V de Vingança é somente para os terceiros anos, por motivo de que esse filme, a classificação indicativa dele é 16 anos. Então, como tem alunos ainda do primeiro e segundo ano que não têm 16 anos, então eles não podem fazer o trabalho com base nesse filme. Então, aí tem os outros temas, vocês já receberam o roteiro aí com todos eles. E aí, agora eu vou passar as orientações da parte escrita. Primeiro, o ensaio filosófico. O que deve ter em um ensaio filosófico? Vocês vão apresentar um problema, uma questão filosófica, a partir do tema que o grupo escolheu. Vocês devem demonstrar capacidade de argumentação e reflexão nesse ensaio filosófico. A estrutura dele é introdução, desenvolvimento e conclusão. Qual que é a formatação do ensaio filosófico? Em média, 2 páginas, impressa em folha A4, fonte Times ou Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5. Vocês vão colocar a margem 2 centímetros e o corpo do texto justificado.
Além disso, tem que ter incluído a bibliografia que vocês consultaram para fazer a pesquisa. Algumas dicas para fazer um bom ensaio filosófico. Usar a linguagem técnica. É inapropriado vocês colocarem gírias no ensaio filosófico, colocar emoji, colocar kkk, essas coisas não devem ser colocadas em um trabalho acadêmico. Então, vocês vão utilizar a linguagem técnica, a língua portuguesa. Uma coisa que vocês devem fazer uma revisão gramatical e ortográfica para verificar se está tudo ok. Além disso, vocês podem ler novamente e verificar se o texto está coeso, está coerente, se cada parágrafo está interligado um no outro. E a avaliação de vocês será a partir da clareza na argumentação. A estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão. O que deve ter na introdução? A introdução é o momento que você vai apresentar seu problema filosófico. E além de apresentar o problema filosófico, você pode mostrar por que é importante esse tema, discutir esse tema. Então, é somente isso a introdução. Então, eu escolhi um tema aqui. No caso, eu peguei esse tema que eu acredito que ninguém escolheu, não teve nenhum grupo que escolheu esse tema, que é a tolerância, segundo John Locke, Reflexões em Sociedade dos Poetas Mortos. Então, a introdução desse tema ficou com 2 parágrafos. Então, o primeiro parágrafo aqui está falando sobre a teoria de John Locke sobre a tolerância e está fazendo uma ligação com o filme Sociedade dos Poetas Mortos. E o segundo parágrafo está mostrando a importância de se discutir esse tema. Então, vocês podem dar uma pausa aqui e ler os 2 parágrafos para compreender o que é uma introdução de um ensaio filosófico. Depois vem o desenvolvimento. Para este ensaio, eu coloquei 4 parágrafos. Vocês podem dar pausa aí e ler com atenção cada parágrafo. Aí está o primeiro parágrafo. Segundo parágrafo, pode dar pausa e ler com atenção. Terceiro parágrafo. E 4º parágrafo. Agora, a conclusão, né, que são as considerações finais. Na conclusão, você resume os principais tópicos e explica a importância, a relevância desse tema para a discussão atual. Então, essa é a estrutura do ensaio filosófico. Agora, o que deve estar contido no jornal informativo que será para o 2º ano? Cada grupo vai escolher uma área das ciências humanas para fazer a abordagem. E aí vocês vão fazer uma resenha crítica e utilizar o site do Canva ou qualquer outro site para poder editar esse jornal informativo, escolhendo o modelo qualquer que vocês quiserem. Depois vocês vão fazer impressão e a dobra desse jornal. A impressão é numa folha A3 e vocês vão dobrarem na forma correta. Tem um modelo que vocês podem pegar com o professor de história. Na apresentação do 2º ano, além de apresentar aquela parte artística, né, que é a produção artística, vocês vão apresentar essa resenha também. Não é ler, tá, gente? É explicar o conteúdo dessa resenha. Se a abordagem é histórica, a resenha crítica vai ter foco na história. E se for filosofia, a resenha deverá ser uma resenha crítica com foco na filosofia. Essa resenha se refere ao filme que vocês escolheram. A revista temática, que é somente para o 3º ano. O que será feito na revista temática? Tem um modelo, o professor de história vai mostrar para vocês. Eu acho que ele já mostrou em várias turmas. Nessa revista, vocês vão fazer a resenha crítica
com foco na abordagem que vocês escolheram da área das ciências humanas. Então, por exemplo, se escolheu a abordagem histórica, vocês vão, e o filme é, por exemplo, Divergente, vocês vão fazer uma resenha crítica sobre o filme Divergente, focando na história. E assim com as demais áreas também que vocês escolherem. Lembrando que é uma área por grupo. Essa revista pode ser editada no Canva ou em qualquer outro site que tenha design, né, de jornais, revistas, artes em geral. E vocês podem escolher o modelo que vocês quiserem também. A revista será impressa e entregue. Os trabalhos que tiverem alunos assim com destaque, né, não é o grupo inteiro que será escolhido, mas aqueles alunos que forem destaques nas apresentações. Então, o aluno que fez uma excelente abordagem filosófica ou histórica sobre o determinado filme, se eles se destacarem nessa apresentação ou na produção artística, eles serão selecionados para a segunda etapa. E a segunda etapa vai acontecer no segundo bimestre, e quando chegar o segundo bimestre, vocês serão orientados de como será essa segunda etapa. E aqui estão os critérios de avaliação para que estes alunos sejam classificados para a segunda etapa. Os critérios são diálogo, criatividade e originalidade, pensamento crítico, expressão e comunicação e domínio do tempo. E aí, quando chegar a segunda etapa, vocês receberão, então, as orientações para fazer a segunda etapa, que será no segundo bimestre e será apenas para a filosofia. Espero que tenham compreendido. Se ainda tiver alguma dúvida, eu estou na escola todos os dias na parte da manhã e à tarde na sexta-feira. Então, até mais, pessoal.